Sejam muito bem-vindos a mais um quadro Conselhos Pastorais, o seu mais novo quadro preferido do YouTube, onde você pergunta e o profético aqui responde. E a pergunta de hoje é: Pastor, por que tantos relacionamentos parecem perfeitos e ainda assim terminam? Quero dizer que não existe relacionamento perfeito, porque nós somos seres humanos e nós somos imperfeitos. Conjugue o verbo imperfeito. Eu sou imperfeito, você é imperfeito, nós somos imperfeitos, vós sois imperfeitos, todos serão imperfeitos. Por causa da queda, por causa do pecado, não há pessoas perfeitas. Então não existe relacionamentos perfeitos porque são pessoas imperfeitas se relacionando. E infelizmente, nessa época em que vivemos, na atualidade, muitas pessoas querem mostrar algo que não condiz com a realidade. Então muitos relacionamentos sobrevivem baseados na aparência. E a aparência não sustenta relacionamento. Na verdade, a aparência não sustenta nada, né? Muitas vezes nós tentamos maquiar ou mostrar uma realidade que pode enganar ou pode, por um tempo, convencer as pessoas, mas se você se permitir ser um pouquinho verdadeiro, as pessoas vão te conhecer de fato, vão ver que aquilo não condiz com a realidade. Então, muitos relacionamentos no início conseguem demonstrar, sim, muito afeto, muito carinho, muito amor, paixão, mas paixão não sustenta relacionamento. Há outras coisas que nós podemos abordar aqui que sustentam um relacionamento. Mas muitas vezes relacionamentos estão com problemas, mas nas redes sociais, sempre o que é postado, sempre o que é mostrado é só o lado bom. E a primeira coisa que eu percebo é que um relacionamento ele precisa de presença, não só de postagem. E às vezes as pessoas estão preocupadas mais em mostrar do que ser. Então, nas postagens, mostra como se tudo estivesse bem. E são passeios, viagens, presentes, como se tudo fosse em torno disso. Eu chamo isso de analgésicos do casamento. Nós temos uma mensagem aqui no YouTube sobre casamento ferido por Deus é casamento sarado. Porque nós entendemos que uma vez que Deus toca, Deus permite que o seu casamento seja ferido de alguma forma, e Ele proporciona isso, é para que áreas que são aparentes, que estão bem, áreas que aparentemente não têm problemas, áreas que aparentemente as pessoas olham e falam: nossa, essa pessoa é bem resolvida financeiramente, mas existem coisas mal resolvidas, existem coisas que precisam ser aperfeiçoadas e Deus permite que a gente passe por esse tempo de deserto, esse tempo de tratamento, para que a gente possa ter o nosso relacionamento, a nossa vida curada por Ele. Então, entenda que mais importante do que dar presente é ser presente. Muitas vezes um presente vem como um analgésico do casamento. Então não tá bem, brigou e vai lá. Isso relembra muito o momento que a gente está namorando, né? Toda vez que um casal às vezes está namorando, briga, a forma de reatar o namoro, reatar o relacionamento é presenteando, é dando um passeio, é indo jantar fora. Mas isso são apenas analgésicos. Igual o analgésico faz? Ele tira a dor, ele tira aquilo que está sendo um sintoma, mostrando que algo não está bem no relacionamento, mas ele não resolve o problema. Então, cuidado com as postagens, cuidado com os analgésicos do casamento. Você deve viajar, você deve presentear, lógico, né? O presente é uma das linguagens do casamento. Você deve presentear, sim, né? Cristo, o exemplo de Cristo é ele se deu, ele se presenteou, ele é um dom de Deus para a humanidade. Então, se Cristo é um presente, nós devemos também presentear nossos amados, nossas amadas, aqueles que o Senhor nos confiou. Mas entendendo que o presente não deve ser usado com a motivação errada, apenas para tapear ou para não tocar em problemas que precisam ser tocados para que sejam solucionados, para que sejam resolvidos. Conversas, muitas vezes, que as pessoas acham difíceis, não querem ter, então no relacionamento eu presentei, porque se ela tá brava, se ele tá bravo, então eu vou comprar ele com um presente, vou comprar ele com um agrado, para de alguma forma isso morrer aqui, colocar embaixo do tapete. Mas nós sabemos que isso não resolve. Além disso, eu creio que no casamento
Nós precisamos viver por propósito, não por paixão. É lógico, a paixão é aquilo que vai ser a chama inicial, é aquilo que vai dar o start no casamento. Então, no seu casamento, não tem problema você ser apaixonado. Na verdade, você deve ser apaixonado. Mas entenda que o que sustenta o seu casamento não é a paixão. O que sustenta o seu casamento é o propósito. Quando vocês estão juntos e vocês têm um propósito. E é lógico, nós somos cristãos, irmãos. Então nós cremos que Deus une pessoas com um propósito. Tudo que Deus faz, na verdade, é com propósito. Inclusive a união de pessoas. Um dos propósitos é glorificar o seu próprio nome. Agora eu te pergunto, o seu relacionamento tem glorificado a Deus? Talvez você é aquele que ainda está vivendo o tempo da paixão, o tempo que você vive instintivamente, você vive, né, na compulsão, você vive naquilo que é impulsivo. Então o que a paixão faz? Faz você loucuras de amor, telemensagem, loucuras de amor. E você faz loucuras pelo seu amado, faz loucuras pela sua amada, mas muitas vezes em momentos que você precisa ser não impulsivo, não sentimentalista, sentimental, você precisa usar a razão e pensar e conversar e tratar de assuntos que precisam ser tratados, muitas vezes você não quer, porque a paixão é aquele negócio do momento, é da emoção, mas o propósito é algo que você precisa pensar, você precisa pontuar, você precisa muitas vezes corrigir a trajetória, alinhar a sua visão com a visão do outro. Graças a Deus, Deus me deu a pastora Isadora, que é uma pessoa que me melhora. Então a pastora Isadora tem muitos pontos positivos, muitas qualidades que ela me cobra, porque eu não tenho. E eu não tenho tantos assim, mas tenho alguns pontos positivos que também posso colaborar, pude colaborar para que ela fosse aperfeiçoada, para que ela fosse melhorada. Não como uma cobrança, não como uma exigência, mas uma vez que nós cremos que no propósito do casamento nós somos um em Cristo Jesus, então à medida que nós nos relacionamos, nós vamos formando um só corpo. A Bíblia diz que ambos se uniram, se formaram uma só carne. Então, quando você é um com o outro, você tem que abrir mão um pouquinho do egoísmo, ou totalmente do egoísmo. Você tem que abrir mão um pouquinho da sua individualidade, né? Então, agora não sou eu, não é ela, somos nós. Então, no casamento precisa ter esse propósito, a unidade do casamento. O que vai sustentar o seu casamento não é os momentos de paixão, eles são importantes. É importante você preservar o amor, né, o cuidado, a paixão, a intensidade, a intenção, a intencionalidade em fazer coisas para agradar o seu amado, a sua amada, mas entendendo que você precisa viver com um propósito. E muitas vezes viver com um propósito é no momento que você gostaria de agradar, você gostaria de amenizar uma situação, você vai precisar corrigir, você vai precisar ter pulso firme, você vai precisar falar, para que o propósito se mantenha, a aliança, o compromisso seja sustentado e ele permaneça. O casamento também, ele precisa de aliança. Ter um casamento de aliança é entender que seu casamento não é um contrato apenas. Seu casamento não é algo que você fez apenas de forma diante do juiz de paz, diante de um pastor, diante de testemunhas humanas apenas. Você fez ele diante do Senhor. Então, o seu casamento precisa ser uma aliança, primeiramente, com Deus. Se você é cristão, se você é filho de Deus, se você é casado e vocês estão num jugo de igualdade diante do Senhor, de filhos de Deus, então vocês precisam ter uma aliança com o Senhor para que o seu casamento ele seja nutrido pelas verdades espirituais da palavra de Deus. E como que você tem aliança? Como que você vive essa aliança? É não viver como se fosse tivesse debaixo do braço uma multa rescisória, se tivesse numa carta na manga dizendo, olha, aqui é um contrato, e se você infringiu qualquer parte desse contrato, então eu tenho direito que ele seja quebrado. Então, se você fizer, vai permanecer assim, então eu quero divórcio, então eu quero o fim. Meu irmão, ouvi uma palavra do pastor Josué Gonçalves que ele disse, depois do sim, é até o fim. E é lógico que aqui o pastor não está dizendo que você deve se submeter a todo e qualquer tipo de injustiça, todo e qualquer tipo de violência. Não estou dizendo isso. Existem sim motivos legítimos, inclusive embasados biblicamente, para que você termine um relacionamento, um casamento, mas entenda que isso é por causa do pecado.
Deus não queria que o casamento tivesse fim. Deus não criou o casamento como um contrato que pudesse ser rompido. O casamento foi formado como uma aliança. E uma vez que uma aliança foi firmada, ela é indissolúvel, ela é inquebrável, ela é eterna. Então, se você é uma carne com o seu cônjuge, então como que você vai desfazer essa carne? Então, você precisa entender que você precisa ter uma aliança, não apenas um contrato. Eu queria dar um conselho para você que está aqui me ouvindo. Talvez você sonhe em casar e ainda não se casou. Você ainda está namorando, você ainda está conhecendo a pessoa. Talvez você nem conheceu aquele com quem ou aquela com quem você deseja passar o resto da sua vida. Se atente aos detalhes. Se atente como essa pessoa se relaciona com o Senhor. Se atente como essa pessoa se relaciona com seus pais. Se atente como essa pessoa se relaciona com outras pessoas, amigos, colegas. Se atente a como essa pessoa se relaciona consigo mesmo. Muitas vezes uma pessoa que não é feliz sozinha, ela não vai ser feliz num relacionamento com outro. Muitas vezes algumas pessoas entram em casamentos, entram em alianças, entram em relacionamentos, cobrando do outro aquilo que nem mesmo elas fazem. Então, tenha atenção para saber como essa pessoa é, se é uma pessoa bem resolvida, se é uma pessoa que está vivendo aquilo que Deus tem para a vida dela. Eu não estou dizendo que é uma pessoa perfeita, gente. Não estou aqui dizendo que é uma pessoa pronta. Muitas vezes a mulher, quase que 100% das vezes, quando entra num casamento, quando entra num relacionamento, ela é mais madura que o homem. Ela precisa ter esse papel e ter esse entendimento que muitas vezes ela vai ter que se posicionar. Se for necessário, corrigir. Claro, com respeito, com amor, em submissão, mas corrigir o seu amado para que ele também possa caminhar em alinhamento. Porque muitas vezes o homem precisa, às vezes entra no casamento precisando de uma mãe, entra no casamento precisando de um pai, precisando se tornar homem, precisando assumir responsabilidade. E muitas vezes os homens são meio paradão, os homens são meio difíceis, né? Muitas vezes falam das mulheres, reclamam de situações em que a mulher fala muito ou que a mulher age de determinada forma, mas muitas vezes são omissos, não têm atitude, não são proativos e isso prejudica um relacionamento. Mas eu quero dizer para você que está aqui, que sonha em se casar, atente seus detalhes, mas também entenda que aquela pessoa que está com você não é perfeita, porque você não é perfeito. Se você acha que você é perfeito, que você é melhor do que o outro, você já está entrando no relacionamento de forma ruim, porque você já está se colocando num pedestal, já está se colocando acima do outro. Ou se você acha também que você não vale nada, que você é menosprezado, que o outro é melhor do que você também está se colocando num papel abaixo. Então não se coloque acima do que você é, não se coloque abaixo do que você é, mas que ambos possam caminhar juntos para formarem uma aliança. Amém? Não viva de aparências. Creia que Deus tem algo profundo para você, Deus tem algo verdadeiro para você. Não viva apenas de postagens, viva a verdade. Mas também quero dizer para você, não viva contrato, viva aliança. E não viva apenas preocupado com paixão, mas viva com propósito, de propósito, o propósito que Deus tem para você e para aquele que o Senhor confiou a você. Vamos orar juntos? Feche seus olhos, vamos estar orando. Pai, obrigado por esse tempo, Senhor. Nós te agradecemos porque nós cremos que aqui estão homens e mulheres, jovens, pessoas que tendem a buscar um relacionamento, pessoas que a amam, pessoas que desejam ser amadas. Pai, aqui estão pessoas, Pai, que talvez foram rejeitadas, pessoas que foram feridas em relacionamentos, pessoas que já estão desiludidas, pessoas que não acreditam mais numa aliança firmada diante do Senhor. Que o Senhor venha restaurar esses corações, que o Senhor venha mostrar para muitos que já estão casados há tanto tempo e se ressentem da sua decisão, se arrependem muitas vezes, que eles possam enxergar que talvez eles estavam no casamento com a perspectiva errada, com a motivação errada, que eles venham ter os seus olhos abertos, inclusive no seu compromisso com o Senhor. Pai, a nossa aliança em primeiro lugar é com o Senhor, que cada um aqui entenda que se eles buscam o Senhor em primeiro lugar,
Pai, todas as demais coisas nos são acrescentadas. Essa é uma promessa que nós nos apossamos pela fé. E nós declaramos, Pai, que o maior interessado em que um casamento não seja apenas de aparência, que um casamento não termine, é o Senhor. O maior interessado de que um casamento seja um testemunho vivo do compromisso de um homem com a mulher, representando o casamento de Cristo com a sua igreja, é o Senhor. Pai, o Senhor une pessoas, o Senhor une propósito, o Senhor é aquele que uniu Adão, uniu Eva como primeiro casal, e hoje estamos aqui para sermos testemunhas, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem feito ao longo do tempo, ao longo das eras. Pai, eu te peço nesse dia que o Senhor use esse vídeo para trazer refrigério, para trazer esperança, para renovar a fé, para renovar o amor, para renovar o propósito na vida de cada um que está aqui nos assistindo. Nós oramos em o nome de Jesus. Você pode dizer amém? Então, amém. Nós estamos juntos nesse propósito. E eu quero te convidar nesse momento, a você que gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, deixa a sua curtida. Se você quiser, deixe também um comentário, comente aqui o que você gostaria de saber, o que você gostaria que a gente estivesse compartilhando. E já digo para você também compartilhar nas suas redes sociais, envie para alguém esse vídeo para que possa abençoar outras pessoas. Que Deus te abençoe, fique na paz. Profético, profética, até o próximo.